Então, as peças artísticas, elas complementam, elas tapam buracos, elas abrem outros buracos, enfim, elas se prestam a movimentar aquele que é o espectador. Por isso que eu falo, a arte tem intenção, tem que saber qual é a intenção, né? Todas as músicas, elas geram a mesma, elas são recebidas da mesma forma pelo quem ouve a música. Uma música de ninar. Vamos lá, música, né? Música. Então cante um lullaby pra mim, cante uma música de ninar. Ouça Rammstein. As duas coisas são música. Hã? Mas veja, quando você ouve uma música de ninar, você tem vontade de quê? De quê? Dormir ou desligar o rádio. Depende, se você não tá na hora de dormir, você vai desligar o rádio. Black, eu fiz assim, né? Tipo, Black. Legal, é muito bom ter quase 40 anos, né? Então, você vai ter vontade de desligar o rádio, né? Se você tá ouvindo Rammstein, quem não sabe o que é Rammstein? Aqui levante a mão com verdade. Beleza. Sabe o que é Rammstein? Quem sabe o que é Rammstein? Eu inventei essa música? Rammstein é uma banda de metal pesadíssimo, alemã, né? Eu acho, salvo engano. Ninguém sabe o que é Rammstein. Ok, eu acabei de me conectar com um total de 0 pessoas nesse momento. Quando você ouve Rammstein, você tem vontade, sei lá, de alucinar, comprar um trator e passar por cima de todo mundo, né? Sei lá, vontade de... Né? Sei lá, é outra coisa que te dá de agachar com 300 quilos no treino, de supinar com 180 toneladas, sei lá, você tem vontade de, né? As duas coisas são música, porra. E às vezes não convence, quer dormir e vai ouvir Rammstein, você não vai dormir. Mas se você quer, por exemplo, treinar pesado, um treino pesado na academia, você quer supinar com, sei lá, 180 quilos, e você bota uma música de ninar, aquilo te inclina pra um outro lugar. Você vai assim, cara, porra, não vou, porque ninguém precisa disso, entendeu? Né? Entendeu o que eu quero dizer? As duas coisas são música. E as duas coisas podem ser vistas como arte, dependendo da harmonia, dependendo ou da necessidade ou do que o sujeito quer que aconteça com ele. Isso eu tô falando do ponto de vista intencional, ou seja, o sujeito que liga o rádio. Mas tem a outra coisa que é a arte que ela não é ativa, é a arte que você recebe. Então, por exemplo, você consegue controlar o teu rádio do teu fone. Você não controla o rádio do elevador, você não controla o rádio da recepção, você não controla o rádio do ambiente. Não é isso ou não? Então, quando a gente tá falando de internet, esse é o ponto, tá falando de internet, tem os dois fenômenos acontecendo. Você vai atrás de certas coisas como consumidor e outras tantas te acertam. Perfeito? E todo produtor de conteúdo ele tem que ter isso na cabeça. Ele tem que ter a estratégia para os dois momentos. Os momentos nos quais intencionalmente é o cliente ou a audiência que está indo atrás de você, ou está indo atrás de algo. No momento no qual você sabe que é você que vai empurrar o teu conteúdo para aquela audiência. Tá ou não? E aqui já você pode ver ao longo da minha produção que existem 2 modos artísticos de se expressar. 2 modos artísticos de se expressar. Então, quando eu violentamente me comunicava através de lives diárias, eu sei que aquela live, ela não chega sozinha na casa de alguém. A gente não colocava conteúdo, não colocava tráfego para aquela live chegar sozinha na casa de alguém. Aquela live, ela era intencionalmente procurada. Perfeito ou não? Então, ela se conectava com pessoas que livremente desejavam um tipo de postura. E eu tomei o pulso do tempo e percebi. Muita gente não tem experiência de alguém que fale as coisas como elas são. Isso, caramba, olha pro lado e tente encontrar. Lá em 2018, sei lá, não dava pra encontrar alguém que falasse as coisas como elas eram. As pessoas usavam várias formas diferentes para tentar chegar num lugar mais ou menos próximo a uma realidade que todo mundo sabia que era preguiça. O sujeito sabia, caralho, isso aqui é preguiça, mas é uma procrastinação e tal. A procrastinação era a palavra mais próxima que se usava para se referir a um pecado capital chamado preguiça, que te levará para o inferno. Era assim que eu falava. Ok?
Então não havia arredondamento, eu falava direto. Então eu tomei o pulso do tempo e percebi, eu falei, caramba, tem um monte de gente desorientada, alucinando, triste, sofrendo, porque não consegue mais dar nome às coisas. Só que eu não chegava, e eu nunca faria isso, na Rede Globo, se me convidassem, e falaria daquele jeito. Por quê? Porque a Rede Globo, ela tem uma outra característica, ela é um tipo de comunicação passiva, ou seja, as pessoas ligam a televisão simplesmente e estão presentes no mesmo ambiente no qual está um ruído, que é Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, entendeu ou não? Mesmo um telejornal que você deveria prestar atenção, não é assim que as pessoas se relacionam com a televisão, não. A televisão está ligada. E as pessoas estão fazendo outras coisas. Sempre foi assim, não é porque hoje tem celular, não. Poucas pessoas paravam e prestavam mesmo atenção na televisão. Era raro. Diferente de filme. O filme não, o filme a pessoa escolhe assistir. A programação televisiva tá lá, cara. Entende ou não? Então, na minha mentalidade, eu sempre foi assim. E eu, na mesma... Repare, mesmo naquele... tô dando um exemplo, tá? Localizado no tempo. Mesmo naquela época no qual eu tinha uma comunicação muito aguda, muito severa, muito direta, no Instagram, eu era chamado pra... Já fui chamado pra televisão, SBT, TV Gazeta, Globo, não sei o quê. E na televisão, por eu ter a consciência daquele tipo de mídia, eu não me comunicava do modo como eu me comunicava no Instagram. Porque eu respeito a audiência. Sempre respeitei. Ou seja, não pode a pessoa que tá acostumada a assistir TV Gazeta, tá ligada, cara. A TV Gazeta, a TV Gazeta existe? Não, era CNT Gazeta, sei lá o nome daquela porcaria. Rede Globo, qualquer coisa desse tipo. Aquilo tá ligado, entendeu? Então tem criança ali perto, tem a moça fazendo unha, estão almoçando, e a televisão tá ligada. Então você tem que ter um respeito com aquela mídia. Tem que respeitar aquilo. Já tem uma adequação, tem uma oportunidade, por exemplo, existe uma harmonia, tem uma triangulação harmônica. Ou seja, qual que é a expectativa da pessoa quando ela está sendo exposta àquele tipo de comunicação? É uma expectativa específica, assim, olha, isso aqui está só criando uma ambiência, entendeu? É como se fosse o seguinte, tem livros aqui atrás, mas não tem ninguém lendo esses livros, entendeu? Isso aqui está só compondo o ambiente. Ok? Mas no Instagram ou na internet, não. Ninguém te obriga a assistir aquilo. Bem, algumas coisas ninguém te obriga, é aí que eu vou chegar. Essa comunicação orgânica, onde não tem dinheiro de tráfego chegando nas pessoas, ninguém está sendo obrigado a assistir. Só assiste quem ativamente procura.